Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Antes da gente começar, queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos aqui no canal. Também não deixe de acessar a descrição desse vídeo, onde você vai encontrar o acesso para todo o meu material que está disponível para que você possa aprender comigo como operar do zero absoluto ao avançado, utilizando toda a minha técnica baseada em análise técnica purista e também em oferta e demanda. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar aqui as movimentações que o mercado fez ao longo do dia de hoje. Nós estamos trabalhando com uma tendência ali bem consolidada, na verdade, né? O mercado estava numa consolidação. Nós tínhamos aqui uma região de consolidação acima desse topo, né? Uma região vendedora. E nós temos aqui uma região de fundo, que era a nossa região mais importante ali no movimento da queda, que era o fundo de continuidade. Então, para o mercado conseguir dar continuidade a esse movimento que ele vem fazendo aqui anteriormente, ele precisa romper este fundo. Caso o mercado rompa este topo e se mantenha acima do que leva o principal, o mercado tem tendência de alta. E aqui a gente consegue observar uma manipulação de mercado acontecendo de forma clara e evidente para nós. Quando você está trabalhando numa movimentação de consolidação, você tem duas formas de se analisar, né? Primeira forma de analisar, você tem aqui região do fundo, você tem região compradora. Região do topo, você tem região vendedora. É isso que a maioria dos players estão observando. Porque aqui é região de resistência, aqui é região de suporte, então o varejo está olhando esse tipo de região. E esse tipo de região ele está observando de forma passiva. Então ele está ali com o interesse de deixar ordens apregoadas nesse lugar. Então o institucional sabe que se ele quer fazer um movimento comprador, se ele quer executar uma alta quantidade de contratos na compra, ele vai, obviamente, buscar regiões que têm uma maior quantidade de demanda vendedora. Porque para ele conseguir executar a grande quantidade de contrato que ele quer, ele precisa ter a contraparte. A contraparte dele está aqui na resistência. Então, se ele quer comprar, ele vai comprar estopando todo mundo que está querendo vender. Aqui. E vice-versa. Se ele quer vender, ele vai estopar todo mundo que está querendo comprar. E aí ele faz os movimentos de manipulação, conhecidos também como stop hunting, né, que é o caçar o stop. Ele faz ali uma manobra para que ele possa aprisionar essa liquidez e soltar essa liquidez ali de forma que ele consiga executar as ordens para ele em formatos de order blocks, né, para que ele possa fazer a movimentação que nem a gente vê aqui. Por exemplo, onde ele aproveita a liquidez da venda desse topo para executar ordens compradoras. Aqui. Para que ele consiga executar essas ordens compradoras, ele compra um pouquinho para vender um montão. Então aqui ele coloca de forma passiva uma grande quantidade de ordens que ele realmente quer executar. No caso aqui, ordens vendedoras. Então, para ele executar essa grande quantidade de ordens vendedoras, se ele colocar tudo isso aqui de ordem no mercado, todo mundo vai saber o que ele quer fazer. Se ele agredir toda essa quantidade de contratos aqui, ele vai derrubar o preço, piorando a situação dele. Então, o que ele faz? Ele posiciona as ordens numa região que ele encontra que ele acredita ser interessante, ele força o mercado para cima para que ele consiga executar aquele bloco de ordem, para depois o mercado sentir aquele bloco de ordem e cair. Pô, Gabriel, mas ele está comprando para vender aqui? Exato. Ele pode comprar um pouquinho simplesmente para girar o preço até lá.
E por mais que eventualmente essa operação de compra aqui ele fique no prejuízo, aqui ele está perdendo de colher, para cá ele ganhar de balde. Então uma operação compensa a outra. Ele pode, por exemplo, estar vendendo um monte aqui no mini, né? Ele pode, por exemplo, tem a região aqui de topo. Vamos supor que ele quer vender 25 mil contratos de mini. O que ele faz? Ele começa a vender aqui. Começa a vender. Põe ordens passivas, né? Ordens no book. Coloca um monte de ordem aqui. Um monte. 25 mil contratos de mini. Ou ele coloca algoritmos, ou ele coloca iceberg, ou ele coloca POV, ou ele coloca TWAP, ou ele coloca VWAP, ele coloca o que ele quiser. Sniper. Ele enche de ordem lá. Só que para ele garantir essa execução da mão inteira, o que ele faz? Ele pode ir no cheio, por exemplo, e começar a tomar no cheio. Ele pode começar a comprar lá no cheio para quê? Para que o cheio leve o mini até o lugar que ele quer vender. Então, numa conta ele está comprado, na outra conta ele está vendido. Ou na mesma, indiferente. Numa posição ele está perdendo, na outra posição ele vai ganhar. E assim trabalha a manipulação. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Ele posiciona, por exemplo, ordens compradoras lá embaixo no mini. E ele começa a bater no cheio, bater no cheio, bater no cheio. O cheio é mais fácil de movimentar, tem pouco lote. E os robôs arbitradores vão fechar o gap entre o mini e o cheio. Então ele vai batendo lá, uma sequência para limpando, né? Ele tem que limpar os níveis de preço. Então ele vai tomando tudo que tem nos níveis de preço, até ele executar toda a quantidade que ele quer aqui. Depois aqui ele começa a bater no mini, para fazer o preço subir. E aí ele vai trabalhando o preço médio das duas contas, ele vai trabalhando o preço médio das duas posições. Né? E vocês acabaram de ter uma aula de como o institucional opera. E no YouTube ainda, esse aqui foi de presente. Hein? O que a gente pode esperar para amanhã? O mercado não saiu da consolidação. Né? O mercado não saiu da consolidação, é isso aqui que nós temos para operar. A gente vai focar dentro dessas duas regiões. Lá no dólar. O dólar aqui nós temos basicamente a mesma coisa. Né? A gente estava observando aqui. Nós tínhamos o quadrante lines traçado dentro dessa perna. Onde você tem o mercado segurando na metade do movimento. E ele segurando, mas ele não conseguiu vencer. Então ele está num range de negociação entre dois quadrantes. Aqui. Isso pode ser muito importante para nós, por quê? Porque enquanto o mercado estiver dentro desse quadrante, ele tem o mesmo aspecto do índice. Para o mercado poder buscar a parte de baixo aqui, ele precisa perder essa metade. Se ele perder essa metade aqui, ele tem que fazer o trade de pullback antes do rompimento. Depois do rompimento. Né? Então você já vai ficar atento em relação a isso. Certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.